bem-vindo a mais um podcast no Radar da Gazeta. Eu sou Jordana Assis e junto com a minha companheira de bancada Anne, vamos deixar vocês informados de tudo que acontece no Amapá, no Brasil e no mundo. É isso aí, Jordana. Muito obrigada pela sua companhia, você aí de casa. E aqui no Radar da Gazeta é assim, informação com opinião e leveza para você ficar por dentro de tudo o que é notícia. E a gente já abre, né, o nosso podcast falando de um assunto muito, muito triste e revoltante. Para você aí de casa que está acompanhando, trata-se de um filho, Gi. Que dá até um embargo na voz quando a gente vai falar disso, mas é a realidade. Um filho que matou a própria mãe. Nossa. E não satisfeito, para você aí de casa, ele cortou o dedo dessa mãe para ter acesso às contas bancárias dela. Então, esse rapaz identificado como Maurício Gonçalves, como eu falei agora há pouco, ele não satisfeito em só tirar a vida da própria mãe, Gi, ele foi lá, cortou o dedo para acessar todas as contas bancárias. Um caso que está aí repercutindo na internet devido à sua brutalidade. Foi em Parelheiros, né? São Paulo, esse caso. O que eu fiquei mais chocada... ele passou 10 dias, Anne, levando uma vida normal. Ele passou 10 dias querendo fingir que a mãe estava viva. Ele acessou o celular da mãe e ele continuava respondendo mensagem, se passando pela mãe, para ninguém desconfiar de nada. Eu estava vendo que a polícia, o que aconteceu ele teve uma briga, uma discussão com a mãe, ele empurrou a mãe caiu, né, se machucou, ele não prestou socorro, largou a mãe num sofá e foi embora. Depois de 2 dias ele voltou, a mãe estava morta. Ele pegou o corpo da mãe, colocou na mala do carro, olha a crueldade e a frieza desse elemento, né? Colocou na mala do carro, levou para um terreno baldio e tocou fogo no corpo da própria mãe. É assustador, né? Ainda cortou o dedo da mãe para acessar as contas bancárias. Então, assim... É assustador, é de uma crueldade, a gente fica até sem palavras, né? Palavras. Fogem as palavras nesse momento. E assim, esse indivíduo de 28 anos, ele era estudante de direito, né? A gente fica mais chocada que é uma pessoa que estuda, que conhece as leis, né? Uma pessoa instruída. Exatamente. E tecnicamente acima de qualquer suspeita. E olha, ele acabou sendo descoberto porque, se não bastasse toda essa barbárie que ele cometeu, ele ainda assaltou um posto de combustível. Ainda teve a parte do assalto, meu Então, Deus. assim, a gente fica perplexo se perguntando o que está acontecendo com a humanidade. Porque é um negócio assim que a gente não consegue conceber. A gente fica realmente sem palavras, sem né? Palavras, sem palavras. Pela brutalidade, se tratando da própria mãe. Sim. Aquela pessoa que cuida, que te dá todo o amor, todo o carinho. E que, em tese, nós teríamos que retribuir isso. Proteger, né? Com certeza. E agora me veio aqui na mente, né, rapidamente, o caso da Suzane. Sim. Né? A gente ficou todo mundo muito chocado e é um negócio assim tenebroso, mas... A gente tem que reportar isso porque serve de alerta para você, pai e mãe. A gente está numa geração, Gi, que a gente tem que ter muito discernimento na criação dos nossos filhos. Sim. Observar, né? Observar, o meu filho está tendo um comportamento estranho, eu vou procurar uma ajuda psicológica. Às vezes é caso de tratamento psiquiátrico também, é caso de tomar remédio, né? É muito importante a gente falar isso, porque esse jovem mesmo, há 2 anos atrás, ele já tinha tido um episódio de violência com a mãe, mas a mãe não denunciou. Aquela história que mãe é mãe, né? Ela acreditou que o filho iria mudar, não denunciou, mas aí às vezes a gente entra na questão que se de repente procurasse uma ajuda psicológica, algum tratamento, poderia ter sido evitado o pior, né? Exatamente. E uma outra questão também, que a gente tem que ficar muito atento à internet, o que os nossos filhos consomem, Sim. Os jogos que eles estão ali usufruindo, Sim. As companhias virtuais, uma coisa vai puxando a outra. Então, se a gente não tiver esse olhar atento, mas eu acompanho, mas... A gente acompanha, mas a gente não está 100% ali com os nossos filhos. Então, a gente sabe que tem alguns mecanismos que o papai e a mamãe podem rastrear, acompanhar o conteúdo que o filho está consumindo. Então, minha gente, muito cuidado, muita cautela. A Gi é mãe, eu também sou. Então, a gente está sempre ali. Eu costumo dizer... Tem uma frase... né? A gente fica com o alarme ligado, né? Ligado. Tem uma frase que a minha mãe sempre dizia e hoje eu coloco em prática. É melhor a gente exagerar
né? Pelo excesso do que pela falta. Melhor pecar pelo excesso que pela falta, né? É que até mesmo pelo excesso, às vezes a gente acaba ali deixando alguma coisa passar. Lamentavelmente, mais um caso chocante, mas a gente espera que não aconteça mais, né, gente? Com certeza. Olha, dando um giro agora, a gente vem aqui para Macapá para falar também de um outro caso repugnante, já trazendo atualizações, que foi o caso daquela bebezinha abandonada, né, que a gente já teve ali informações de que ela foi encontrada praticamente já ali quase que sem vida, Tanto né? que ainda está internada até hoje essa bebê, né? Esse caso foi recente, agora foi em Ferreira Gomes, né? E ganhou um novo desenrolar, né? Conforme as investigações da Polícia Civil. Nessa segunda-feira nós tivemos um desenrolar dessa história que ninguém esperava, inclusive, né? Porque como aconteceu numa cidade pequena, de interior, a gente sabe que aquilo ali movimenta a cidade inteira. E ficou todo mundo apavorado, porque abandonaram um recém-nascido nos fundos de uma residência, em cima de uma mesa de madeira, né? Enrolada, e assim, a criança estava enrolada só num lençol, ainda suja de sangue, né? A mãe acabou de dar à luz e abandonou a criança. Inclusive, a criança estava com um cordão umbilical ainda. Eu tô tentando aqui localizar a imagem, minha gente, mas olha só. As atualizações desse caso dão conta de que a mãe desta criança teria omitido a informação de que ela estaria grávida. Uma jovem, né? De 22 anos. 22 anos, omitiu essa informação e aí, ali naquela pressão por mais informações, ela confessou que deu à luz a criança dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Ali sozinha, sem nenhum amparo. E, minha gente, a gente fica se questionando, né? Assim, quem somos nós para julgar? Mas a gente vê uma realidade de tantas mulheres que tentam engravidar, querem ser mamães, não conseguem. Né? A gente vê um anjinho desse tão pequenininho já passando por toda essa situação. A jovem, como você falou, de 22 anos, confessou que, né, acabou omitindo, a gente não sabe por que razão. Ela ficou com medo ela alegou que ficou com medo da família e que omitiu a gravidez, né? Sim. E aí, por isso, ela acabou escondendo essa informação. Acabou escondendo e deu à luz sozinha. Aí que entra aquela questão, né, da importância do diálogo entre das famílias. Talvez se ela tivesse chegado com a mãe, com algum parente mais próximo e conversado, talvez o desfecho dessa história seria diferente, né? Porque a criança quase morre, né? A criança foi encontrada debilitada. E assim, né, ressaltando que o que ela fez é crime de exposição e abandono de recém-nascido, né? Ainda de falso comunicado de crime, né? Porque até então teria sido um abandono. Então, assim, ela ainda pode ser penalizada criminalmente por esse ato desesperado dela. Mas eu vi que já encaminharam a jovem para assistência psicológica, né? E atendimento médico também. Com certeza, para que ela também possa, né, ter todo um acolhimento, porque, querendo ou não, também a gente está falando de uma mãe que deu à luz recentemente, né? Jovem, com certeza a cabeça dela ainda está naquele processo de confusão. A gente sabe que existe a questão da depressão pós-parto, a gente como mulher sabe, né? A gente se solidariza também numa situação dessas, né? Não que justifique o ato dela, mas a gente sabe que às vezes a mulher, ainda mais muito nova, né? Não é toda jovem que tem o amparo familiar. Tem um amparo familiar. Foi o caso dela, pelo visto. E também a questão, né? De repente não sabe como foi a reação do companheiro quando ela passou essa informação, né, de estar grávida. Tem todo um contexto, né? A gente sempre olha assim, todo o contexto, né? Porque é complicado. Julgar é muito fácil. A gente tem que... nós, como profissionais assim, da imprensa, a gente também tem que ter essa sensibilidade de que a história sempre principalmente tem enquanto mulheres, né, Anne? Enquanto mulheres, a gente olha pelo outro lado. Com certeza, Gi. Agora a gente vai dar um giro pelo mundo político, também tem uma movimentação muito grande. Você que é uma pessoa antenada, sabe tudo que acontece nesse cenário. Menina, eu tô sabendo que tem uma situação aí delicada, então, vamos lá para Pedra Branca do Amapari, né? O MP eleitoral pediu a cassação do prefeito e de um vereador, tá? O prefeito Marcelo Pantoja dos Santos e o vereador eleito Daniel Ferreira da Silva. Pediu também a realização de novas eleições no município. Quais são as acusações contra eles? Compra de voto, transporte irregular de eleitores, abuso de poder político e econômico e transferência fraudulenta de domicílio eleitoral. Isso foram nas eleições passadas, né, agora. Vixe Maria. Assim,
O negócio tá meio brabo pra lá, porque o MP diz que tem provas robustas, né, de compras de voto. Inclusive, tem uma testemunha que, em depoimento, alegou que recebeu R$300 por Pix, via Pix ainda, para que votasse. Era aquela compra de voto casadinha, né, para votar no prefeito e neste vereador. Eita, nós, minha gente, olha, Gi. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. Cenas dos próximos capítulos. Lembrando que ano que vem também é um ano muito importante, Sim. um ano de eleição, então a gente vai continuar acompanhando Os bastidores políticos, né? Já está começando a ficar movimentado, né? Essa movimentação toda, para que a gente possa também ficar atento, né? Informando vocês de todos os desenrolar. Muito bem. Agora a gente vai falar de um assunto no mínimo curioso, Gi. A gente perdeu a Preta Gil esse ano de 2025, uma perda assim que foi repentina. Foi. Ela deixou o desejo dela, o último desejo para a família. Quero ser cremada, porém, as minhas cinzas, eu quero que vocês transformem em diamantes. A gente tem aqui um vídeo, nós vamos rodar aqui para você. Como ficaram os diamantes feitos com as cinzas de Preta Gil? A morte da cantora Preta Gil comoveu o Brasil em 2025. Ela faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, após lutar. Eu confesso para você que é a primeira vez que eu também ouço falar, né, nessa inovação. Sim. E o que eu acho mais interessante, Gi, é assim, claro que um câncer nunca é algo, né? Não é bom, né? Não é bom, mas a Preta Gil, ela se mostrou resiliente, forte até os últimos momentos, né? Ela demonstrava uma força de viver muito forte. E eu acho que isso fez com que a vida dela se prolongasse um pouquinho mais. Com certeza. Né? E desses 12 amigos aí, um que já recebeu o diamante foi o Gominho. Se você lembra bem da história, o Gominho foi um daqueles amigos assim, que é amigo mesmo, de verdade. Que ele abdicou da vida pessoal. 3 anos, né, da vida dele, ele ficou ao lado dela. Profissional, para estar cuidando ali da Preta Gil. E, cara, que coisa interessante, né? Um diamante. Já pensou, minha gente, se vira moda? Eliane, eu curiosa, né, pro pessoal aí de casa, né, eu fui pesquisar, eu falei, quanto será que custa, né, isso? Porque a gente fica curioso, né, eu pelo menos também não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O preço inicial, 3.800, mas depende do tamanho do diamante, né? 3.800 deve ser um pequenininho, né? Uma aí vai, né? No caso aí foram 12. Agora imagina se isso virar moda, né? Todo mundo pedindo para se transformar em diamante. Vai movimentar, porque muita gente não conhecia, muita gente não sabia que existia. Inclusive, tem várias empresas no Brasil que oferecem esse serviço, né? No caso da Preta, foi uma empresa do Paraná, mas tem várias que fazem esse serviço. E o mais interessante, Anny, eu achei que só poderia ser feito a partir das cinzas. Pode ser feito a partir de cabelo, unha e até de cordão umbilical. Gente, interessante, sério né? Mesmo, nossa. Pra ver como tá a tecnologia avançada. Olha, eu confesso que jamais, em momento algum, eu imaginaria algo do tipo. Também. Porque a questão de você cremar é algo que a gente já tem é normal, uma né? familiaridade. Agora, pegar as cinzas da pessoa e fazer todo esse processo realmente é algo inovador. E você falou que no Brasil já tem empresas especializadas, né, para fazer isso. Rapaz, mais de uma. olha. Interessante, né? A gente estava acostumado só o hábito é a pessoa cremar, eu quero que jogue num rio, eu quero que jogue as cinzas no mar, né? Tem gente que guarda, né? Coloca num potinho assim, e deixa em casa guardado. Mesmo. Tem gente que deixa em casa guardado, mas diamante realmente foi a primeira vez Isso que eu só vi. vale para diamante ou pode ser também para esmeralda? Vai que eu já tô pensando assim para eu ficar eternizada. Eu vou pesquisar, Anny. Olha, tu não começa com esses pedidos, Anny, sabe? Absurdos. Ave Maria, eu quero viver bastante, minha gente. Não, olha, brincadeiras à parte. A gente fala que é algo inovador, mas foi um desejo da Preta que foi realizado, foi cumprido. E independente do diamante, ela tá eternizada nos nossos corações, com certeza, né, minha gente? Com certeza. E aí, Gi, a gente já vai se despedindo. Vamos ficando por aqui. Agradecendo aí o carinho e a audiência de todos vocês. Mundo. E logo a gente tá de volta aqui com o nosso podcast no Radar da Gazeta. Tchau.